Está entrando no ar o programa Mídia e Saúde na TV. Oferecimento: Laboratório Carlos Chagas. Confiança, qualidade e agilidade. Esse é o nosso compromisso com você. Olá pessoal, bom dia. Está começando mais um Mídia e Saúde na TV. Eu sou Alderi Rabelo e quero compartilhar as boas informações para a sua qualidade de vida. No programa de hoje vamos falar sobre saúde mental, principalmente as atitudes, pensamentos e comportamentos que podem nos influenciar de forma positiva ou negativa. Sobre esse assunto eu converso daqui a pouquinho com a psicóloga Maria Rodrigues Benites. Não saia daí! Programa Mídia e Saúde na TV. Pensando em alternativas para aqueles pais que não podem acompanhar seus filhos no pediatra em horários comerciais, a doutora Marielle Wolters implantou uma clínica com agendas à noite, finais de semana e feriados. Se precisar, estamos à sua disposição para melhor atender seus filhos. Clínica Doutora Marielle Wolters. A motricidade orofacial é a especialidade da fonoaudiologia que trata os músculos da face e as dificuldades para mastigar, deglutir, respirar e falar em todas as idades, melhorando a saúde e a qualidade de vida. Auxilia na respiração oral, ronco e apneia do sono, na recuperação das cirurgias faciais, disfunções da ATM, paralisia facial e estética da face. Clínica de Motricidade Orofacial, doutora Silmara Regina Pavani Sovinski, 44 30 25 5565. Na Galen, Farmácia e Manipulação, cuidamos de você de forma única. Nossos farmacêuticos, referências do setor magistral, preparam o seu medicamento de forma personalizada, atendendo às suas necessidades. Visite-nos e descubra uma nova abordagem para a sua saúde. Avenida Rio Branco, 55, Zona 4, Maringá. 44 30 26 49 48. WhatsApp 44 99844 2229. Procurando segurança? Conte com a Cometa Corretora de Seguros para proteger o que é mais importante para você. Há mais de 30 anos no mercado segurador, atuamos nos principais ramos de seguros em parceria com as melhores e mais completas seguradoras do mercado, oferecendo uma proteção completa e personalizada para você, cliente. Entre em contato hoje mesmo e garanta tranquilidade para o seu futuro. Avenida Brasil 6032, Sala 106, Maringá, 44 99972 9482. Programa Mídia e Saúde na TV. Pessoal, já de volta aqui com Mídia e Saúde na TV e com a nossa entrevistada de hoje, a psicóloga Maria Rodrigues Benites, que vai nos ajudar a entender um pouquinho melhor acerca da saúde mental. Maria, bom dia, é um prazer recebê-la aqui no Mídia e Saúde na TV. Tem uma frase que as pessoas costumam afirmar, que quem espera sempre alcança, né? Acho que é isso, né? Demorou um pouquinho pra gente se alinhar, mas deu certo, né, Maria? Sim, obrigada, Alderi, pelo convite, que bom que a gente conseguiu. E estamos aqui para a gente poder fazer desse momento um momento, né, gostoso, para que a gente possa falar melhor, como você falou, sobre a saúde mental. Com certeza. E aproveitando, Maria, existe uma simbologia acerca do branco, da cor branca, mas a cor, qualquer cor por si só, ela não tem o poder de fazer alguma coisa, né? Mas existe aí, por exemplo, janeiro, foi instituída essa data, foi batizada de Janeiro Branco, mas aí o objetivo é muito maior, né? E efetivamente, esse Janeiro Branco, existem ações para que as pessoas realmente possam se prevenir, possam buscar ajuda para ter qualidade de vida emocional, é isso? É isso mesmo, Alderi. Então, assim, nós estamos no janeiro, e no mês de janeiro existe uma campanha que se chama Janeiro Branco, como você colocou. Então, é uma campanha que ela visa conscientizar as pessoas sobre a importância do cuidado com a saúde mental. Então, é um mês, né, é uma campanha que foi instituída em 2014, e olha que legal, por psicólogos brasileiros. Então, ela é uma campanha brasileira. Hoje, outros países vêm copiando também essa campanha, mas ela foi fundada aqui no Brasil. E ela é uma campanha de conscientização, assim como todas as outras que a gente tem, né? Então, é muito comum a gente ouvir falar no Outubro Rosa, o Novembro Azul, o Setembro Amarelo.
Então, eu vejo o Janeiro Branco, se a gente for pegar aí 14 anos, como uma campanha relativamente nova, e é onde cada vez mais os profissionais da saúde, psicólogo, médico psiquiatra, né, precisam estar falando sobre isso. Então, assim, é importante também que as empresas, né, escolas, instituições, possam levar esses temas aos alunos, aos trabalhadores, aos hospitais. Por quê? Quanto mais as pessoas souberem que essa campanha existe, quanto mais a gente falar dela, mais as pessoas vão se beneficiar. Tá né? certo. Ô Maria, você é psicóloga e a tua área de atuação, ou a linha de atuação é a TCC, né? É Terapia Comportamental Cognitiva, é isso? Isso. Eu queria que você falasse um pouquinho o que é exatamente, qual que é a base dessa atuação na psicologia? Sim. Então, o que eu gosto de explicar para as pessoas? Que na psicologia, Oderi, existem linhas de tratamento. E, infelizmente, as pessoas acabam não entendendo ou não conhecendo. E tá tudo bem, porque elas não trabalham, elas não atuam. Mas o que eu gosto de explicar para as pessoas assim, de uma forma bem simples, para elas entenderem, né? Que o médico, a gente tem várias especialidades, né? Então, tem o ortopedista, vai ter o otorrino. Então, quando a gente faz uma faculdade de psicologia, depois que a gente sai dela, a gente precisa escolher uma linha de tratamento. Então, a gente faz uma pós-graduação para escolher uma forma da gente tratar o ser humano. E aí, uma das linhas de terapia, e as pessoas costumam achar que psicólogo é tudo igual, que terapia é tudo a mesma coisa, mas na verdade não é, né? Então, a terapia cognitiva, por que a gente fala cognitivo-comportamental? Porque a gente vai trabalhar com esses dois pilares na terapia. Modificando a cognição do paciente. Então, o que é a cognição? São os pensamentos do paciente. Pensamentos, vou falar aqui pensamentos negativos, mas a gente chama eles de pensamentos disfuncionais, mas em termos mais simples, pensamentos negativos. Então, a gente trabalha mudando isso e também o comportamental. Por isso que ela é tão eficaz, por isso que ela é tão indicada por médicos, ela é indicada por psiquiatras para tratamento, principalmente tratamento da depressão, ansiedade, fobias, ataques de pânico, transtorno bipolar. Então, vou só te dar um exemplo, né? O que seria um pensamento disfuncional? Então, vamos pegar alguém que tem ansiedade. Hoje a gente vê muitas pessoas, né, infelizmente ansiosas. Então, ela costuma ter um pensamento muito exagerado, negativo, distorcido em relação ao futuro. E se tal coisa acontecer? E se eu perder tal coisa? E se algo ruim acontecer? E se eu passar mal? Será que eu vou ter trabalho? Será que eu vou conseguir? Então, o que nós da terapia cognitiva nós acreditamos? Que essa forma de pensar é o que causa o sofrimento. Então, um dos trabalhos da terapia é a gente ajudar o paciente a corrigir essas distorções, né? Enxergar esses eventos da vida, né, de uma forma menos catastróficas, mais leve, mais funcional. Então, é isso que significa terapia cognitiva. O que você está falando significa dizer que os pensamentos, eles podem tanto levar uma pessoa para uma sensação gostosa, harmoniosa, Sim. como também para algo angustiante, deprimente. Exato. Os pensamentos, eles têm essa capacidade. Eles têm, né? E hoje a ciência mostra cada vez mais que o nosso pensamento, ele influencia, como você falou, em tudo aquilo que a gente sente. Então, eu brinco assim, que não é a gente pensar super positivo, ou, né, eu brinco assim com os meus pacientes de ter o pensamento poliana, de que tudo é bom, de que tudo é maravilhoso, não é isso. Mas de fato, a gente também enxergar as coisas com flexibilidade. Sair dos extremos, sabe, Alderi? Então, assim, sair desses pontos de exageros, de extremos. E uma coisa que deve ser perigosa, inclusive, né, Maria? A questão da fantasia, né? Porque existe equilíbrio para tudo, né? Então, se a pessoa não tiver essa capacidade de dosar, né? Exato. Porque viver na fantasia, seja para as coisas negativas ou para as coisas positivas, pode ser muito perigoso para a saúde mental, né? Pode ser, Alderi, porque daí entra naquilo que você comentou, da importância dos pensamentos, né? Então, eu sempre busco, principalmente nos meus atendimentos, uma frase, eu brinco assim, que é uma frase chiclete da terapia cognitiva, né? O que é que está passando pela sua cabeça agora?
Então a gente sempre tem que pensar isso, Alderi, o que é que está passando pela minha cabeça agora? Então, se eu me peguei muito triste, ou se eu me peguei muito estressada, poxa, percebi que a minha semana, eu passei a semana inteira mal. Então, assim, o que é que eu estou pensando? O que é que está passando pela minha cabeça? Porque isso envolve o autoconhecimento. Então, assim, a gente só tem saúde mental quando a gente consegue ter esse autoconhecimento. E eu gosto também de dar um exemplo, que é assim, fora os meus atendimentos, eu também trabalho em um serviço público, que é uma demanda de atendimento de crianças que são violentadas. Então, eu trabalho também com crianças e adolescentes que são vítimas ou testemunhas de violência. Relativamente tem pouco tempo, tem 3 anos que eu estou trabalhando nessa área. Mas por que eu estou trazendo esse exemplo? Quando eu comecei a trabalhar com esse atendimento, e eu não tinha ali essa vivência, eu lembro que eu saía do trabalho na segunda-feira, e a minha vontade era de chegar em casa e não fazer mais nada. Então, assim, eu queria deitar, eu não queria mais sair de casa. Então, assim, quando meu esposo, a minha mãe me fazia algum convite, eu não tinha mais essa motivação. Então, por que eu falo que é importante o autoconhecimento? Porque ali eu comecei a me questionar. Por que eu estou tão triste? Por que eu estou deixando de fazer as coisas que eu gosto? E aí eu comecei a entender, né, que aquele trabalho, aquela demanda, estava ali naquele começo sendo muito difícil para mim. E tá tudo bem, né? Porque quando você reconhece o que tá te fazendo mal, você consegue tratar. Mas e quando você não busca o autoconhecimento? Então, assim, você se embola naquele problema, naquela dificuldade, né, naquela angústia, e você não consegue sair. Aproveitando, pegando um gancho com essa fala sua, toda pessoa, por mais equilibrada que seja, sensata, ponderada, ela pode passar por momentos de rompantes, de desequilíbrio momentâneo, né? Não quer dizer que seja o perfil dela, mas todo mundo está sujeito a escorregar, né? Porque todo ser humano é constituído por potencialidades, por limitações, por problemas de uma forma geral, né? Agora, partindo desse pressuposto aí, Maria, como que você denomina, como que você define a saúde mental, né, que é o nosso tema de hoje. Né? Então, levando em conta todo esse conjunto de características das pessoas, o que é a saúde mental para você? O que é uma pessoa saudavelmente mental? Primeira coisa que a gente precisa entender, o nosso cérebro, ele é um órgão como qualquer outro órgão do nosso corpo, né? Então, assim como o nosso pulmão vai adoecer, o nosso rim vai adoecer. Então, o nosso cérebro, Alderi, ele também adoece. E quando ele adoece, a gente vai ter os problemas mentais. Uma ansiedade, uma depressão, um transtorno bipolar, uma fobia. Então, na minha visão de psicólogo, o que eu acho que as pessoas precisam entender cada vez mais? O nosso cérebro adoece. Ele é um órgão como qualquer outro órgão do nosso corpo. E, assim, engraçado que quando a gente tem qualquer outro problema, eu tive um problema no meu pulmão. A gente vai correndo pro médico, não é verdade? A gente quer tratar, a gente quer curar, sarar, né? Mas quando se trata das doenças da mente, então as pessoas ainda tem uma certa resistência. Tem essa resistência, não querem, ou acham que é coisa da cabeça, ou acham que não tem tratamento, né? Então, assim, as pessoas precisam entender, o cérebro adoece. E quando adoece, a gente vai ter os problemas mentais. E tem tratamento, assim como qualquer outro, né, outra disfunção, né? Então, eu vejo que é isso que as pessoas precisam entender. A gente não tem controle, né, Alderi? Que controle que a gente tem sobre aquilo que acontece dentro da gente? Claro. A gente não controla, né? Claro. Mas quando acontecer, tem que buscar o tratamento. Porque existe uma distância entre pensar, sentir e tornar efetivamente aquilo uma ação, né? Exato. Eu posso ter um sentimento, digamos... Vamos usar um termo na falta de um outro, um sentimento ruim, um pensamento ruim. Sim. Agora, transformá-lo numa ação é totalmente diferente. Ou, digamos, manter esse pensamento, manter esse sentimento, são coisas diferentes, né, Maria? São coisas diferentes. Aí a gente tem um controle, né? De mudar esse cenário, né? Aí a gente tem, né? Porque senão também a gente cai naquela ideia de que eu nunca posso estar mal. Eu nunca posso estar triste. Ou eu tenho que sempre estar feliz, eu sempre tenho que estar alegre, eu sempre tenho que estar agradecida. Enquanto, na verdade, isso não é possível. Verdade. A verdade é que, né, nós, como seres humanos, nós vamos ter várias emoções. Sim. A gente não controla, Alderi, aquilo que a gente vai sentir. Então, agora mesmo, eu posso começar a sentir qualquer tipo de emoção, eu não controlo. Mas o que eu sempre digo para os meus pacientes? Aquilo que entra no que você falou, aquilo que a gente vai fazer
com aquilo que a gente sente, isso a gente pode controlar, Claro, né? com certeza. Então, frente a um desânimo, uma decepção, uma tristeza que eu tô Claro. sentindo, o que é que eu vou fazer frente a isso, né? Então, as Verdade. pessoas confundem muito Sim. o eu não posso sentir Verdade. e acabam caindo, né, nessa certeza. ideia errônea de que elas não podem estar tristes. Então, tem essa diferença, igual você falou, Verdade. né, de você estar ou você permanecer naquele ciclo, né, de tristeza, de ansiedade. Com certeza. Que bacana essa fala, né, pessoal? Como humanos, a gente tem o direito de sentir, de pensar, inclusive coisas inadequadas, né? Agora, transformar isso numa ação ou manter esse pensamento e esse sentimento são coisas totalmente distintas, né? Maria, eu queria que você falasse um pouquinho, porque uma das palavras que a gente mais ouve na área de saúde, inclusive na medicina, é a prevenção. Né? De uma forma meramente física, se fala muito da prevenção. Sim. Do ponto de vista psicológico, os problemas que acometem o ser humano aí, é possível prevenir? Mas antes de você responder, eu queria te convidar para tomar uma aguinha, fazer uma pausa aqui, e na volta você dá continuidade. Pode ser? Pode ser, combinado. Pessoal, fazer uma breve pausa aqui para os nossos comerciais e, na sequência, a continuidade desse assunto. Não saia daí. Programa Mídia e Saúde na TV. Eco Maringá, clínica de imagem especializada em ultrassonografia vascular, ecocardiograma adulto, ecocardiograma infantil e ecocardiograma fetal. Eco Maringá, há 30 anos cuidando de você. Tradição e confiança na realização de ecodoppler color, cardiovascular infantil e ecocardiograma fetal. Rua Luiz Gama, 500, Maringá, Paraná. Fone 44 3262 3455. Quem respira melhor, dorme melhor. Se você ronca, pode ser o início de uma doença grave, a apneia do sono. A Respirar Shop oferece um tratamento especializado com supervisão do fisioterapeuta Guilherme Munhoz, um especialista em tratar distúrbios do sono através do equipamento CPAP. Fale com a Respirar Shop pelo WhatsApp 98802-2334. A Clínica de Podologia Silvia Ferreira, com a missão de proporcionar bem-estar, conforto, saúde, autoestima e felicidade ao seu paciente, oferece o melhor para você que procura um atendimento com excelência, segurança, ambiente aconchegante e climatizado, equipamentos e esterilização de alta tecnologia para garantir a segurança que você precisa. Serviço prestado com amor, transparência e responsabilidade para proporcionar um caminhar mais feliz. Clínica de Podologia Silvia Ferreira, 44 99774 5657, Rua Santos Dumont, 1976, Maringá. Você sabia que boa parte das tonturas, vertigens e desequilíbrios corporal pode ser tratada através da fisioterapia? Através de exercícios personalizados e individualizados ou algumas vezes através de manobras de reposicionamento de cristais que se deslocaram dos canais, o labirinto. Procure a fisioterapia especializada. Ellen Matsumoto Meneghetti, Fisioterapia Vestibular, 44 99923 0000. Programa Mídia e Saúde na TV. Pessoal, já de volta aqui para o nosso segundo bloco e vamos ver com a nossa entrevistada de hoje quais as medidas, os caminhos que nós podemos praticar para prevenir problemas, distúrbios emocionais, enfim, aqueles pensamentos, aquelas emoções que nos afligem. Maria, então, continuando a pergunta, né? É possível prevenir problemas emocionais, distúrbios, transtornos, sentimentos ruins, enfim? Sim, com certeza, Alderi, com certeza. E na minha visão, eu acredito que todo mundo poderia fazer. Por quê? Eu acredito que é muito melhor a gente trabalhar na prevenção do que cuidar quando a gente já tem alguma doença ou algum problema. Mas na minha visão, existem várias coisas que a gente pode fazer, não é uma única coisa, né? Então, assim, você pode fazer a terapia. Então, tem muitas pessoas que conseguem lidar com os desafios da vida, não precisam de terapia, mas nós somos diferentes e outros vão precisar. E tá tudo bem precisar, né? Eu brinco assim que se a gente tivesse tido na faculdade, no ensino médio, ensino fundamental, aulas, né, sobre emoções, sobre comportamentos,
talvez hoje as pessoas fossem melhores ou tivessem mais saúde mental. Então, eu acredito que que a terapia, sim, é importante para quem acredita, para quem precisa, na verdade. Então, a terapia é uma forma da gente trabalhar essa prevenção. Eu acredito que o autoconhecimento, como a gente conversou aqui anteriormente, né? Se eu sei o que me faz mal, eu tenho a oportunidade de tratar. Se eu não tenho esse conhecimento, essa maturidade para perceber isso, eu só vou perceber quando eu já estiver, muitas vezes, afundando ou com um problema muito grave. E principalmente também, um terceiro ponto, o que eu acho, Alderi, é a gente priorizar atividades de lazer. É a gente priorizar atividades, hobbies, sabe aquela atividade que você faz? Prazerosa. Prazerosa, que faz você sentir alegria. Você fala, nossa, que gostoso fazer isso daqui. Então a gente precisa priorizar. E aí entra também com isso que a gente está falando do Janeiro Branco. Por quê? No início do ano é muito comum as pessoas fazerem metas, né? Elas estão mais motivadas e elas fazem muitas metas envolvendo bens materiais. Então, eu quero trocar de carro, uma casa, eu quero trocar um móvel, eu quero conseguir mais dinheiro. Só que o que a gente se esquece? De colocar, Alderi, metas voltadas para o cuidado da mente. Então, é importante que as pessoas comecem a ter esse hábito de primeiro, ter esse autoconhecimento do que faz ela se sentir bem e que ela não negligencie isso ao longo do tempo. Porque no início do ano, a gente sempre vê as pessoas mais motivadas e ao longo do ano, as pessoas vão sendo engolidas, não é verdade? Pelo trabalho, pela sobrecarga, pelos afazeres pelos compromissos que ela tem, e aí a gente acaba negligenciando aquilo que faz tão bem pra gente. E aí é onde a gente começa a ter o adoecimento. Então, a gente não pode negligenciar. Só que não existe uma receita pronta. Claro. Cada um vai ter uma atividade, né? Quem não sabe o que é importante que busque entender, se autoconhecer mesmo. E que faça. Então, assim, pode ser coisa simples. Desde você dar um passeio com o seu pet, desde você ir a um parque, desde você ler um bom livro, desde você encontrar pessoas que você gosta, encontrar amigos, estar mais perto de pessoas que você gosta. Então, esses cuidados fazem com que a gente previna e faz com que a gente tenha uma boa saúde mental ao longo do tempo. Você comentou o estar perto de pessoas que nos felicitam, que nos causam alegria, faz bem. Então, o contrário também deve ser verdadeiro. Estar perto de pessoas tóxicas que nos fazem mal, automaticamente vai nos prejudicar. A pergunta é o seguinte, Maria. A gente ouve muito falar de enfrentamento. Né? Tem até um clichê, eu não sou muito de ficar usando clichê, mas acho que é pertinente nesse momento. Né? Dizem que inimigo não enfrentado é fortalecido. A minha pergunta é o seguinte. Um determinado ambiente, uma determinada pessoa que me causa mal, me faz mal, tá? Qual que é a sua opinião? É enfrentar essa situação ou praticar autopreservação, se esquivar? Porque tem pessoas que praticam um movimento de esquiva. Uma pessoa me faz mal, é um ambiente tóxico, eu vou cair fora. E outros dizem, não, é melhor você ir enfrentar e ali você vai se fortalecer. Qual que é a sua opinião? Sim, é uma pergunta complexa, por quê? Eu vou dizer que depende. Por que depende, Alderi? A gente não pode esquecer que cada ser humano é um ser humano e que cada ser humano tem uma limitação. Então, aquilo que eu acho que é bom pra mim, não, vai lá, enfrenta, você consegue, não necessariamente é para o outro, ou ele não está preparado, ou ele não está desenvolvido nessa medida. Então, eu acho que cabe as duas coisas, né? A pessoa se preparar para esse enfrentamento, seja com a ajuda da terapia ou a ajuda de amigos, mas ela ter essa consciência de que ela pode enfrentar, que ela pode desenvolver habilidades, que ela pode aprender a se colocar, aprender a falar. Então, eu sou super a favor dessa ideia e também sou a favor da segunda ideia, que é respeita o seu tempo, respeita o seu limite e vai dentro das suas possibilidades, vai até onde você acha que você pode ir. É a mesma coisa da gente, vamos pegar alguém que não está preparada para enfrentar aquilo. Então, por mais que eu, Maria, sei que ela precisa enfrentar, às vezes não é aquele momento, às vezes ela não quer.
E assim, quando a pessoa não quer, né, Alderi, ela não quer enfrentar, ou ela não está disposta a viver aquilo, a gente sabe que não funciona. Então, assim, eu diria as duas coisas. Entendi. Sim, buscar, eu sou a favor, mas também ter essa flexibilidade, tentar entender que cada um é um, e esperar o momento dessa pessoa. Quem vai dar essa resposta é a própria pessoa, identificando É a própria pessoa. o custo-benefício, ou seja, o que faz custo-benefício. menos mal ou o que vai ser mais benéfico. Ou né? que vai ser mais benéfico para ela. Ô Maria, nós estávamos falando sobre atitudes, né, em prol da prevenção de problemas emocionais. Né? Hoje se ouve falar muito de ansiedade, depressão, pânico, toque. Você vê como desordens crescentes? Você acha que o ser humano está sendo mais atingido por esses problemas mentais, psiquiátricos, vamos dizer assim, né? Eu acredito que sim. E o que eu acredito também, Alderi? Eu acredito que já tempos atrás as pessoas também já sofriam. Também já existia depressão, também já existia ansiedade, também já existia o transtorno bipolar, mas a gente não tinha o conhecimento, não existia ciência, a psicologia estava nascendo, a medicina estava nascendo. Então, hoje, a gente tem, sim, um número maior de pessoas diagnosticadas, de pessoas que recebem um diagnóstico, mas não é porque é modinha ou porque está todo mundo. Não. Hoje, simplesmente, as pessoas elas têm mais informação. Hoje, a ciência consegue nos provar, né, por A mais B, o que é, o que não é, e as pessoas se identificam mais. Então, na medida em que as pessoas se identificam mais, elas começam a ver que ela tem aquele problema ou aquela disfunção. Então, sim, tem, eu acho que sempre existiu, só que agora, com a informação, com a ciência, as pessoas acabam tendo mais acesso a isso. Você acha que esse mundo frenético, desenfreado, correria, a busca por um espaço no mercado de trabalho, a competitividade, enfim, você acha que esses aspectos eles são desencadeadores de distúrbios mentais? Sim, com certeza. Com certeza são. Eu brinco assim que hoje, sem você querer fazer nada, as pessoas jogam para você que você tem que fazer alguma coisa, né? Eu estava checando a minha caixa de e-mail hoje e eu vi alguns e-mails de dezembro e dizia assim, aproveite as suas férias para estudar, né? Então, olha só, poxa, eu tô de férias, eu não quero estudar nas férias, já estudei o ano inteiro. Então, assim, sem a gente querer, por conta dessa tecnologia, seja celular, TV, rádio, então eu acredito que sim, a gente recebe muito mais estímulos e recebendo esses estímulos, sim, algumas pessoas elas se sentem mais pressionadas a buscarem por isso. Por isso que, mais uma vez, a gente volta na questão do autoconhecimento, a gente volta na questão do se entender, saber para onde você quer ir, saber para onde você quer chegar, quais são os seus objetivos, porque se você tem isso bem delimitado, todos esses outros estímulos que chegam para você, você consegue dizer não, você consegue sair. Por isso que a gente vê muitas pessoas indecisas, ou muito estressadas, porque daí elas querem fazer tudo, elas vão pegando tudo e depois elas acabam não dando conta. Então, assim, eu sou a favor da informação, eu amo consumir conteúdo, mas eu sempre, principalmente no Instagram, né, Alderi? Então, assim, eu sempre tenho essa consciência. O que é pra mim e o que não serve pra mim. E falando agora do Instagram, né? A gente está o tempo todo dentro da vida das pessoas, né, Alderi? Dentro da casa das pessoas. E aí eu também vejo, assim, que um fator de adoecimento é principalmente a autocomparação. Então, as pessoas começam a se comparar. O meu marido não faz isso, a minha casa não é assim, eu não fui viajar para esse lugar, ou o meu filho não é tão perfeito, igual essa pessoa mostrou. E aí, quem não sabe fazer essa diferenciação do que pega para si e o que deixa passar, também acaba entrando no adoecimento. A genética é um fator que pesa forte nesses distúrbios? Sim, mas ela não é determinante. Então, vamos pegar, assim, esquizofrenia. Hoje nós temos estudos que mostram que a pessoa que é esquizofrênica, ela tem uma alta taxa da genética. Então, assim, muito provavelmente, ou um pai ou algum familiar, alguém teve essa doença, esse problema de saúde mental. O transtorno bipolar também, a gente tem estudos que mostram que envolve muita genética. Depressão, ansiedade também, mas esses não são tão determinantes. Não sei se eu consegui ser clara, sim. Mas assim, em casos de esquizofrenia, transtorno do pânico, então assim, mostra que
envolve, assim, muito a genética. Os outros têm também, mas não não envolve tanto. Então, assim, às vezes minha mãe pode ter tido depressão, mas isso não significa que eu vou ter, por mais que esteja na minha genética. Então, o que vai contribuir? Os fatores externos. Então, assim, como que foi a minha criação, como que eu me desenvolvi, como que foi essa escola que eu estudei, como que foi com as pessoas que eu me relacionei. Então, assim, em algumas doenças mentais, isso não é determinante. Entendi. Maria, o papo está muito bom. Eu gostaria de ficar mais tempo aqui com você, mas nosso tempo já esgotou, tá? Mas fica aqui um convite. Espero que não demore tanto, tá bom? Agradeço aí a tua participação, foi muito bom para todos nós, inclusive para mim. Eu sempre aprendo aqui, principalmente com esse conteúdo. Tá bom? Te agradeço. Bom dia para você e nos encontramos em breve. Obrigada, o prazer foi meu. Obrigada. Um abraço, até mais. Um abraço. Pessoal, Mídia e Saúde na TV está terminando por aqui, mas nos encontramos no sábado que vem. Não deixe de acessar nossas redes sociais e se inscrever no canal Mídia e Saúde na TV. Um forte abraço e até sábado que vem.